Querido irmão, querida irmã, bem-vindo mais uma vez a este espaço sagrado de oração e comunhão com nosso Deus. Hoje vamos explorar juntos uma das verdades mais transformadoras que a Bíblia nos oferece. A mente de Cristo não é apenas um conceito teológico distante. É um convite para que você viva diferente, para que você pense diferente, para que você seja transformado pela graça de Deus. Antes de mergulharmos em oração, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e depois nos ajoelharemos juntos diante do seu trono. O apóstolo Paulo nos oferece uma das descrições mais poderosas de quem Jesus é e como ele viveu nesta terra. Em Filipenses 2, 3-9, ele escreve com clareza e autoridade que nada seja feito por ambição egoísta ou por vaidade. Em vez disso, com humildade de mente, cada um de vocês deve considerar os outros como melhores do que si mesmos. Que cada um de vocês não olhe apenas para seus próprios interesses, mas também pelos interesses dos outros. Que esta mente esteja em vocês, a mesma que estava em Cristo Jesus. Estas palavras não são meramente sugestões convenientes. São um chamado radical a uma transformação profunda do nosso ser. Jesus, em sua essência, nos mostrou um caminho completamente diferente daquilo que o mundo prega. Comente. Amém. Se você quer receber a mente de Cristo, Jesus era e sempre será o Filho eterno de Deus. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a glória do universo ao seu alcance. Os anjos se inclinavam diante dele, criações celestiais cantavam sua magnificência, e toda a criação reconhecia sua soberania suprema. Mas quando ele veio ao mundo, Cristo fez algo absolutamente extraordinário. Ele escolheu não se agarrar àquela glória. Ele não veio para ser admirado ou para receber os aplausos e praises dos homens. Ele deixou o trono do céu, aquele lugar onde tudo é perfeito e puro, e entrou em um mundo marcado pela fraqueza, pela dor e pelo pecado. Ele se vestiu de humanidade, tomou carne e sangue. A Bíblia nos diz que ele se fez de nenhuma reputação. Ele se despojou da glória para poder carregar a vergonha que deveria ser nossa. Esta humildade de Jesus é diferente de tudo que o mundo já conheceu. A natureza humana luta por posição, por reconhecimento, por poder e prestígio. Todos queremos ser vistos, admirados e exaltados. Mas Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente. Embora tivesse o direito de ser exaltado, ele escolheu se abaixar. Embora pudesse ter exigido honra, ele escolheu lavar os pés de seus discípulos. Embora pudesse ter reinado com uma coroa de ouro, ele escolheu usar uma coroa de espinhos. Ele não se agarrou à igualdade com Deus como algo para explorar para si mesmo, mas usou sua divindade para servir aos outros. Comente, glória a Deus. Se você reconhece a humildade do nosso Senhor, Paulo nos diz claramente que esta mesma mente de humildade deve estar em nós. Assim como Cristo se humilhou, nós também somos chamados a caminhar em humildade, considerando os outros como melhores do que a nós mesmos e vivendo sem ambição egoísta. Mas não é fácil. Nossa carne naturalmente resiste a isso. Nosso ego grita por reconhecimento, nossa vaidade clama por admiração. E o mundo ao nosso redor constantemente nos incentiva a nos promover, a nos exaltar, a buscar poder e influência a qualquer custo. No entanto, você sabe o que acontece quando nos humilhamos diante de Deus? Quando rendemos nosso orgulho aos pés de Jesus? Quando escolhemos servir em vez de ser servido? Deus vê isso, Ele honra isso. E embora o mundo veja a humildade como fraqueza, o Senhor a reconhece como força verdadeira. A humildade não é derrota. A humildade é libertação. É quando deixamos de lutar contra Deus e nos rendemos completamente a Ele. Quantas vezes temos buscado validação nos lugares errados? Quantas vezes temos trabalhado duro para impressionar pessoas que nem se importam com nós? Quantas vezes temos vivido vidas divididas, tentando ser quem os outros queriam que fôssemos em vez de ser quem Deus criou para sermos? A humildade nos liberta disso. Ela nos diz: você não precisa provar nada a ninguém. Você é amado por Deus e isso é o suficiente. Quando abraçamos a humildade de Cristo, deixamos de viver para os aplausos humanos e começamos a viver para a aprovação de Deus. E não há comparação entre os dois. Comente que assim seja. Se você escolhe humildade hoje, mas a humildade não foi a única marca da vida de Jesus. Ele também veio como um servo, e não um servo comum, mas o
o servo de todos, ele não chegou à terra para ser esperado, para ser celebrado ou para ser servido por outros. Em vez disso, ele mesmo se tornou o servidor de todos. Deixe isso penetrar seu coração por um momento. Aquele que falou o universo à existência veio e amarrou uma toalha ao redor de sua cintura e lavou os pés de pescadores e cobradores de impostos. As mesmas mãos que formaram as estrelas nos céus tocaram os doentes, limparam leprosos, levantaram os quebrantados e curaram os cegos. O Rei dos Reis não serviu apenas seus amigos e seguidores. Ele serviu também aos estranhos, aos rejeitados da sociedade, aos excluídos e até mesmo àqueles que o trairiam. Sua vida inteira foi sobre servir, sobre se entregar pelos outros, sobre colocar as necessidades alheias acima das suas. Isto é a mente de Cristo, uma vida de serviço ao Pai e aos outros. Ele não estava confuso sobre sua missão. Ele não vivia para aplausos ou aprovação. Seus olhos estavam fixos na vontade do seu Pai. Comente, Jesus, eu quero servir como você, se você também quer. E tudo o que ele fazia estava em obediência àquele propósito sagrado. O maior serviço que ele ofereceu foi quando entregou sua vida como resgate pelos nossos pecados. Na cruz, ele carregou o peso da culpa da humanidade inteira. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. Aquele preço impossível, aquela dívida eterna, aquele castigo que merecíamos. Jesus tomou tudo sobre si. Ele se deu completamente para que pudéssemos ser libertados, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ter esperança de vida eterna. Nós, como seus seguidores, somos convidados a entrar nesse mesmo modo de vida, a servir não apenas quando é conveniente, a servir não apenas quando nos beneficia, a servir em amor, em obediência a Deus, mesmo quando ninguém percebe ou agradece, mesmo quando é custoso, mesmo quando é sacrificial. Este é o chamado que Jesus nos faz. Não um chamado para uma vida fácil e confortável, mas para uma vida de propósito, de entrega, de amor sacrificial pelos outros. Comente, glória ao sacrifício de Jesus, se você o reconhece. Talvez a parte mais difícil do exemplo de Cristo seja a sua obediência. Uma obediência que não veio sem custo. Uma obediência que exigiu tudo. Jesus foi obediente mesmo quando isso o custou tudo. Na noite anterior à sua crucificação, no jardim de Getsêmani, ele clamou em profunda tristeza. Ele disse: "Minha alma está extremamente triste, até a morte." E em oração, ele implorou: "Pai, se for possível, que este cálice passe de mim." Naquele momento, a realidade do que estava por vir pesava sobre ele. O peso da cruz, o sofrimento indescritível, o pecado do mundo que ele suportaria era avassalador, era quase insuportável. Mas então ele adicionou aquelas palavras que mudaram tudo. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Isto é o que significa ter a mente de Cristo, obedecer a Deus mesmo quando é doloroso, mesmo quando significa morrer para nossos próprios desejos, mesmo quando custa mais do que podemos imaginar pagar. A verdadeira obediência não é parcial, não é apenas nos momentos que parecem fáceis ou confortáveis. A verdadeira obediência exige algo de nós. Para Jesus, exigiu sua vida. Comente: "Eu me rendo à sua vontade, Senhor", se você também se rende. E agora Jesus nos chama a seguir em seus passos. Ele nos convida a uma vida de transformação radical. Não somos simplesmente convidados a admirar Jesus de longe, como se ele fosse uma figura histórica interessante ou um personagem religioso distante. Não, somos chamados a viver como ele, a caminhar em sua humildade, a viver como servos, a obedecer à vontade do Pai. Não importa o custo, mas deixa eu ser honesto com você. Isto não é fácil. Nossa carne naturalmente resiste. Nosso orgulho bate de volta. Nosso conforto luta contra isto. Cada fibra do nosso ser quer tomar o caminho mais fácil, o caminho que nos traz prazer imediato, o caminho que nos coloca primeiro, mas a palavra de Deus nos diz que nada seja feito por ambição egoísta ou vaidade. Que desafio! Que convocação! O Espírito Santo dentro de nós, porém, nos dá o poder para caminhar desta forma. Ele nos fortalece, ele nos capacita, ele coloca em nós o desejo e o poder de fazer a vontade de Deus. E quando nos rendemos a ele, quando deixamos que o Espírito nos guie, descobrimos que a vida de Cristo não é uma prisão,
mas uma libertação. Notes o resultado da humildade de Cristo, de seu serviço e de sua obediência. Porque ele se humilhou, porque se tornou servo, porque obedeceu até a morte, Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A exaltação veio após a humildade. A glória veio após o sacrifício. A vitória veio após a cruz. Este é o padrão do reino de Deus. Comente que vem essa transformação. Se você deseja mudar em Cristo, se você quer ser levantado, primeiro você deve se abaixar. Se você quer ser grande, você deve servir. Se você quer encontrar vida, você deve estar disposto a perdicar por sua causa. Jesus nos mostrou este caminho. Ele viveu este padrão perfeitamente. E agora ele nos chama a caminhar nele também hoje. Nesse dia, nesta hora, neste momento em que você está ouvindo esta mensagem. Não é um convite para algum dia distante. É um chamado para agora, para que você comece a lutar pela mente de Cristo hoje, para que você peça ao Espírito Santo que renove seus pensamentos, para que ele arranque o egoísmo do seu coração. Peça-lhe que lhe dê a humildade de Jesus, peça-lhe que lhe dê um coração de servo, peça-lhe que lhe dê a obediência de Cristo, mesmo quando for difícil. O que importa é se você está vivendo em obediência a Deus. Se você está refletindo a mente de Cristo em suas ações, em suas palavras, em suas escolhas diárias, este é o verdadeiro sucesso. Esta é a verdadeira vitória. Comente, eu quero viver para Deus. Se você também quer, então, querido amigo Duxme, fazer um convite final para você. Um convite que pode mudar sua vida para sempre. Venha orar conosco, venha se ajoelhar diante do trono de Deus Pai. Não venha como você gostaria de ser. Venha exatamente como você está, com seu coração cansado, com seus pensamentos confusos, com suas lutas diárias, com suas dúvidas e medos. Deus não rejeita ninguém que vem até Ele com sinceridade. Ele não o afastará, Ele não o condenará, Ele o receberá com braços abertos, com amor infinito, com graça imensurável. Nesta oração que vamos fazer juntos, vamos levar tudo diante do Senhor. Vamos confessar aquilo que nos impede de ter a mente de Cristo. Vamos pedir perdão pelas vezes que escolhemos nosso caminho em vez do dele. Vamos nos render completamente a Ele. E enquanto oramos, o Espírito Santo estará trabalhando em seu coração. Ele estará tocando áreas da sua vida que precisam de cura, ele estará removendo obstáculos, ele estará preparando você para uma vida de maior fidelidade e obediência a Deus. Comente, amém, eu me rendo. Se você também vem orar, Pai Celestial, você é o único digno de toda a minha devoção. Não há nada neste mundo que se compare a você. Ajude-me a ter uma mente fixa em você, não vagando para coisas menores. Sua palavra em Filipenses 2, 14-15 me diz: façam tudo sem reclamações para que se tornem puros e brilhem como estrelas no universo. Senhor, não deixe-me ser superado pela negatividade ou amargura. Deixe minha vida refletir você em um mundo escuro. Jesus, agradeço por sua fidelidade que me sustenta a cada dia. Você me deu vida quando merecia a morte, esperança eterna quando só tinha fraqueza e pecado. Você restaurou meu coração quebrantado com perdão e vida eterna. Sua palavra em Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Senhor, perdoe-me pelas vezes que disse amar você, mas persegui as coisas do mundo. Limpe-me, purifique-me, dê-me um coração que queima de paixão por você. Lucas 9:62 me lembra: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Coloco minhas mãos no arado hoje, não olharei para trás. Meu coração pertence apenas a você. Escolho caminhar completamente rendido à sua vontade. Dê-me coragem para viver em obediência, mesmo quando for impopular. Fortaleça-me e ancore-me em sua palavra. Quebre toda a corrente que me segura. Se há algum ídolo em minha vida, remova-o. Não quero que nada tome o lugar de você no meu coração. Entrego tudo aos seus pés, tudo que me distrai, tudo que me pesa, tudo que me desacelera menos. Tire de mim, mantenha-me grato pela sua misericórdia. Deixe-me caminhar pelos dias bons e difíceis com louvor nos lábios, porque você é sempre digno. Eu escolho agora entregar completamente minha vida a você. Não quero mais perseguir prazeres temporários. Minha vida, meu coração, meu propósito, tudo é seu. Obrigado, Senhor Jesus, por estar perto e por nunca me deixar ir.
minha vida é sua para sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe um comentário. Pode ser amém, glória a Deus, ou compartilhe sua história. Se precisa de uma oração especial, nos avise. Seria honra interceder por você. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um like e que você tenha um dia abundantemente abençoado pelo Senhor.